Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutra-te. Nós hoje vamos ter aqui um tema e uma convidada muito especial. Atualmente os suplementos alimentares começaram a fazer parte do nosso dia-a-dia e se por um lado realmente podem ser aqui uma ajuda a colmatar carências que a nossa alimentação muitas vezes pode ter, por outro lado este crescimento indiscriminado e também uma utilização muito pouco criteriosa ou sem orientação pode trazer também riscos para a saúde dos consumidores. E ninguém melhor do que a Inês Veiga, farmacêutica com cerca de 20 anos de experiência e diretora técnica da Farmanord, para nos ajudar a olhar este tema de uma outra forma e também a conseguirmos fazer escolhas seguras e a utilizar de uma forma mais criteriosa também a suplementação, separando aqui o que é o marketing do que é a verdadeira ciência. Inês, muito bem-vinda e muito obrigada por estares aqui. Muito obrigada pelo convite. Sem dúvida, és a pessoa que eu mais confio para falar sobre este tema, até porque tens sido uma pessoa que, ao longo dos últimos anos, me tem feito também olhar para a suplementação de uma outra forma. Eu que também, há cerca de 10 anos atrás, olhava para a suplementação com algum receio, e acredito que muitas pessoas também o possam pensar, embora o crescimento dos últimos anos até pode ditar o lado interessante, mas tu fizeste-me olhar para a suplementação de uma outra forma e tens sido uma das pessoas que mais me contribuído para a minha formação, porque também a formação... Para colocar isso, há quanto tempo é que nós nos conhecemos e há quanto tempo é que eu te dou formação? Há 10 anos. Eu diria que é há 10 anos, sim. Portanto, já vimos a fazer um trabalho há muito tempo, sim, é verdade. E foste a pessoa que também mais me abriu para este tema. No sentido em que na faculdade, nos cursos de nutrição académica, não é só nos cursos de nutrição. Nos cursos de medicina não há formação em suplementos, mesmo no meu curso, os farmacêuticos saem para o mercado sem saber nada sobre suplementos alimentares. E pouco sobre nutrição e nada sobre suplementos. Portanto, é uma lacuna em todos os cursos na área da saúde. E eu sentia muito isso, tanto que para mim aconselhar suplementação sempre foi algo muito difícil, até nós começarmos a ter as nossas formações. E abriu-se aqui um mundo e também um mundo também muito rigoroso. Se é isso que eu sinto da tua parte. Sinto que primeiro tens uma paixão imensa para aquilo que fazes e isso transparece e dá-nos também uma segurança completamente diferente. E tens uma coisa que eu hoje em dia acho que é muito bom e que se distingue na nossa sociedade, que é quando tu não sabes, tu és a primeira pessoa a dizer não tenho nesse tema, mas eu vou pesquisar sobre ele. E isso é uma das primeiras coisas que eu fiz há 10 anos atrás e que eu pensei assim, uau, isto é maravilhoso, porque nós recebemos várias pessoas que nos tentam abordar com questões de suplementação, tu sabes disso, e muitas marcas, muitos delegados. E às vezes eu tinha pessoas à minha frente a tentar falar-me do suplemento, eu fazia perguntas e ou não tinham resposta, ou davam uma resposta que eu percebia que não fazia muito sentido, tendo em conta aquilo que eu sabia. E tu sempre foste uma pessoa que falava da pesquisa, que quando não sabia dizia que iria pesquisar, que nos trazia o rigor científico, nos trazia estudos. Houve um mundo diferente a partir daí. E foi por isso que eu também queria muito que tu viesses aqui e falasses também para estas pessoas e conseguisses aqui desmistificar alguns temas. E se calhar começávamos por uma coisa muito básica. Que é definir o que é um suplemento alimentar. Então, o suplemento alimentar, no fundo, é um produto alimentar, é um género alimentar, mas que tem semelhanças com medicamentos na medida em que se apresenta sob uma forma farmacêutica. Cápsulas, comprimidos, saquetas, ampolas, pós, portanto são formas que tradicionalmente são reconhecidas como formas farmacêuticas, mas que nelas transportam substâncias que estão presentes na alimentação. Nutrientes, podem ser micronutrientes essenciais, ácidos gordos, aminoácidos, proteínas, enzimas, substratos enzimáticos, enfim, um conjunto de substâncias que nós obtemos naturalmente na alimentação, mas que ali vão apresentar-se sob uma forma concentrada. O objetivo do suplemento alimentar é preencher uma lacuna metabólica. Tentamos simplificar isto. Quando nós temos um processo a nível metabólico que não está a funcionar de forma equilibrada, às vezes é preciso reforçar
um determinado nutriente para ajudar aquela via metabólica a funcionar novamente. Portanto, repor o equilíbrio metabólico ou otimizar. Cada vez mais ouvimos agora falar neste termo de otimização metabólica. Portanto, o suplemento alimentar não tem como objetivo substituir uma alimentação variada e equilibrada, porque é suposto nós fazermos uma alimentação com todos os macronutrientes na proporção adequada. Supostamente a alimentação também, sendo ela equilibrada, também nos vai fornecer estes micronutrientes essenciais, mas há muita evidência científica atualmente que mostra que mesmo uma alimentação muito equilibrada pode não nos fornecer níveis adequados de, por exemplo, vitamina D, porque essa produzimos pela exposição ao sol. Níveis adequados de B12, uma alimentação mais plant-based, mais saudável, em teoria, vai ter aqui falta de B12. A alimentação, de uma forma geral, hoje em dia também nos fornece pouco selênio. Portanto, mesmo sendo equilibrada, em determinadas circunstâncias, em determinadas pessoas, pode justificar-se esta necessidade de nós otimizarmos a ingestão de um determinado nutriente. Isso é muito interessante, porque mesmo, por exemplo, em algumas fases do ciclo de vida, isso também pode acontecer. Estava-me a lembrar das mulheres, por exemplo, perimenopausa, menopausa, certamente existem também alguns nutrientes que, independentemente da base alimentar ser equilibrada, podem fazer sentido ser suplementados na fase. Agora falaste da questão da menopausa e está na ordem do dia. Uma das substâncias que faz muita falta nas mulheres nesta fase da vida é a melatonina, que é uma hormona que é produzida do nosso organismo, que também provém da alimentação. Isto é importante perceber que, de facto, é uma substância que está presente em alguns alimentos, mas que, a partir dos 40 anos, começamos a ter um declínio hormonal, que é inevitável e que é transversal a todas as mulheres, embora não na mesma idade, não é? É variável, mas nós vamos perdendo a capacidade de dormir bem. E começam a surgir despertares noturnos e, portanto, muitas mulheres nesta fase da vida têm a necessidade de suplementar com melatonina, algo que não faz sentido aos 20 anos, se calhar não faz sentido ainda aos 30. A suplementação tem que ser ajustada a cada pessoa, individualizada, isso é falar, mas a mesma pessoa deve fazer fases de suplementação ao longo da sua vida. À medida que envelhecemos, temos que aumentar a ingestão de vitamina D, por exemplo, devido à perda de massa muscular. Tudo isto tem que ser avaliado porque, de facto, o nosso organismo tem necessidades diferentes, não só ao longo da vida, mas até ao longo do ano. Até ao longo do ano. A suplementação que fazemos no verão não é a mesma que fazemos no inverno. Novamente, vitamina D, no inverno, deve fazer uma suplementação com uma dose superior. No verão, durante a época de exposição solar, posso fazer uma dose mais baixa ou não fazer todo, se eu for uma pessoa jovem e que nos exponha ao sol. Portanto, há uma série de nuances que justificam a suplementação, mas que justificam diferentes fases de suplementação em diferentes alturas do ano e em diferentes alturas da vida. Isso é muito interessante. E agora estavas aqui a falar e estava-me a lembrar de outras coisas. Esta questão de suplementarmos indiscriminadamente e sem qualquer tipo de orientação pode criar também aqui alguns riscos do ponto de vista Como é evidente, da saúde. O que é que eu queria perceber contigo também, e acho que isto pode ser uma dúvida para muitas pessoas. Primeiro, se avaliar laboratorialmente alguns parâmetros é importante para depois definirmos as doses da suplementação. Se, mesmo dentro destes intervalos de referência que nós encontramos para alguns exames, por exemplo, estou-me a lembrar do selênio, sim, nós podemos avaliar efetivamente o selênio a nível laboratorial, mas será que é suficiente olhar para aquele intervalo de referência para otimizar o selênio? Isto porque, imaginemos, até pode estar dentro do valor de corte, mas para otimizarmos metabolicamente aquele nutriente, se é necessário fazer suplementação ou não. E já sei que estou aqui... Não, mas eu estou a perceber, porque de facto há uma lógica na sequência dessas perguntas, Simone. Deixa-me explicar primeiro a questão de fazer análises antes de fazer suplementação. Depende. Depende mais da substância que estamos a falar. Por exemplo, eu não suplementaria ou eu não recomendaria o suplemento com ferro numa pessoa em que eu não tenho uma evidência clínica de deficiência, uma evidência analítica. Ora, se a pessoa tem o ferro normal, a ferritina normal, está tudo normal, não deve suplementar, porque o excesso de ferro pode ter um efeito oxidante, Sim. ok?
E isto aplica-se a algumas substâncias em que, efetivamente, eu não devo suplementar sem ter uma evidência de déficit. Pronto, agora vamos à questão do déficit, o que é deficiência, análises clínicas, etc. E agora num exemplo que deste do selênio, eu vou fazer uma análise ao sangue, vou avaliar o meu selênio e o meu selênio aparece a 80. 80 microgramas por litro de sangue. Eu estou dentro do intervalo de referência. Isto significa que eu estou com um selênio dentro daquilo que é a normalidade para a população. Mas o meu selênio a 80 está longe de ótimo. Então, no meu caso específico, e vamos imaginar que eu tenho um problema na tiroide, uma patologia da tiroide, seja um hiper ou hipotiroidismo. Estes 80, que são normais para a média da população, para mim são claramente insuficientes. E há vários estudos, investigadores, e isto é inclusivamente falado nos congressos de endocrinologia, que uma pessoa com patologia da tiroide tem que ter o seu selênio sérico acima de 110. Portanto, estes 80, que podem satisfazer as necessidades da maioria da população saudável, no meu caso específico, porque tenho uma patologia da tiroide, ou tenho uma doença celíaca, ou tenho uma doença inflamatória crónica, enfim, há tantas patologias em que de facto eu preciso de um nível de selênio otimizado. Agora, se eu não fizer a análise, eu posso suplementar com selênio, porque eu moro na Europa, eu posso. Porquê? Porque há estudos na população que mostram que o nosso aporte alimentar médio é baixo e que a grande maioria da população da Europa tem níveis de selênio perto do limite inferior do intervalo de referência. Portanto, para a maioria da população, é de facto seguro fazer a suplementação. Agora, aí eu preciso da ajuda de um profissional de saúde, e isso leva-nos ao outro tema que nós temos que falar aqui, que é de facto esta sensibilização para a importância de haver um profissional de saúde a supervisionar, a monitorizar e a recomendar a dose certa, porque se eu fizer uma suplementação com selênio, 100 microgramas por dia, posso tomar durante todo o ano, e eu pontualmente, quando fizer análise ao sangue, vou fazer esse doseamento. Agora, se eu fizer uma suplementação com selênio, com 200 microgramas, e, by the way, eu até estou a tomar um suplemento para o cabelo que também tem selênio, e depois estou a tomar outro suplemento para a imunidade que também tem selênio, esta mega dose de selênio não a vou poder fazer durante todo o ano. Há riscos para a saúde. Portanto, de facto, esta suplementação indiscriminada, sem controle, sem monitorização. Hoje comprei o suplemento A e amanhã vou comprar o B, que tem outra indicação, mas por acaso tem exatamente as mesmas substâncias. Isto representa riscos para a saúde, porque estamos a falar de substâncias que, embora sejam naturais e estejam presentes na alimentação, tudo na nossa alimentação em excesso pode ser artificial para a nossa saúde, até a água. Exato. Um micronutriente, seja o selênio, seja o ferro, seja a B12, por acaso é uma substância que tem um perfil de tolerância excelente, mesmo em mega doses, é eliminado na urina, portanto, eu diria que quase toda a gente pode fazer uma suplementação com B12 sem supervisão. Mas ainda assim, é sempre importante fazermos uma avaliação. Em primeiro lugar, porque é que a pessoa precisa daquele suplemento, qual a dose que eu vou recomendar, durante quanto tempo e se de facto a pessoa toma ao longo de todo o ano, fazer análise pontualmente. Não é necessário, para a maioria dos suplementos, não é necessário fazer todos os anos, dosear aqueles elementos. Para a maioria das substâncias, não. Como digo, com algumas exceções, para a maioria das substâncias não é necessário fazê-lo. Mas, pontualmente, quando eu tenho que fazer análise ao sangue, se eu já estou a fazer uma suplementação há muito tempo, então vamos lá e vamos também dosear a substância que eu estou a suplementar. Isso é muito interessante. E tu agora falaste de outra coisa que me alertou aqui para mais outra questão. Nós temos pessoas a comprar muitos suplementos em todo o lado. E muitas pessoas também mandam ver suplementos, imaginemos, dos Estados Unidos. E as doses são completamente diferentes das completamente diferentes. Olha, voltando à melatonina. Aqui na Europa, e aqui em Portugal em concreto, está definido, de acordo com a nossa legislação, que a melatonina, a partir de 2 mg, é medicamento. E, portanto, nos suplementos alimentares, nós só podemos encontrar doses inferiores. Se fores aos Estados Unidos, tu vais ver suplementos à venda com 10 mg de melatonina. E, obviamente, que são doses que só se justificam em casos muito concretos. Para a maioria das pessoas não vai ser necessária uma dose de melatonina tão elevada, mas, embora sendo uma hormona do sono, doses muito elevadas de melatonina podem ter precisamente o efeito inverso. Sonhos estranhos, insónias, portanto é preciso ter muita precaução
com o uso indiscriminado e o consumo indiscriminado de suplementos alimentares, especialmente vindos pela internet ou vindos dos Estados Unidos. A legislação não é igual, o controle também não é o mesmo, é preciso ter cuidado com isso. Isto leva-me ainda a outra coisa aqui, a regulamentação. A regulamentação. Porque a maioria das pessoas provavelmente não sabe e acredito que pensem que a regulamentação de um suplemento é igual à regulamentação do medicamento. E são diferentes, verdade? Novamente, porque estamos a olhar para um produto que se assemelha na forma ao medicamento, tem uma embalagem semelhante, um rótulo semelhante, a forma farmacêutica é semelhante, e, portanto, para a maioria dos consumidores, aquilo é um medicamento. E não é. Tanto não é que as nossas entidades de saúde cá em Portugal não têm qualquer responsabilidade em matéria de suplementos alimentares. Nem do Farmed, nem o Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde, não tem qualquer responsabilidade. Como disse logo no início, o suplemento é um alimento e aqui em Portugal a sua venda é livre. Aquilo que os laboratórios têm de fazer, aquilo que as empresas têm de fazer antes de lançar um suplemento para o mercado, e repara que o Simone podes ter a tua marca de suplementos. Vai ver isto. Tu podes desenvolver a tua marca de suplementos, em que tu decides que vais misturar estas substâncias e colocá-las em saquetas ou em gomas, e a única coisa que tens de fazer é enviar um e-mail à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, portanto, nada a ver com a saúde, a informar que a partir de hoje, eu, Simone, vou começar, o nome da minha empresa, vou começar a vender este suplemento alimentar, e envias-lhe uma fotografia do rótulo. Não tens que enviar uma ficha detalhada com a composição do produto, não tens que enviar um certificado de análise. Portanto, isto faz com que cada vez mais nós nos deparemos com situações como aquela pessoa famosa tem a sua marca de suplementos. Isto é assustador. Isto é assustador. Quando eu comecei a trabalhar nesta área há 20 anos, isto não acontecia. O mercado tem vindo a crescer de forma absurda e parece que, de repente, toda a gente tem a sua própria marca, marca de suplementos alimentares. Agora tem as gomas da pessoa tal famosa. Isto é verdadeiramente assustador, porque, novamente, estamos a falar de substâncias que, na alimentação, diluídas com tudo o que nós consumimos na alimentação, não têm impactos com grande saúde. Mas concentrados destas substâncias podem, de facto, ter benefícios se forem recomendados à pessoa certa na dose certa. Caso contrário, podem ter riscos para a saúde. Exatamente. Isto foi uma das coisas que há 10 anos me fazia ter algum... Como era algo receio e até preconceito um bocadinho, não é? Consular, é bom. Porque eu tinha uma amiga que trabalhava numa marca, não interessa a marca, e ela disse-me assim, estou a desenvolver um suplemento alimentar. E eu, na altura, fiquei assim, mas como desenvolver um suplemento alimentar? Sim, mas com que base? Olha, disseram que eu queria um suplemento com emagrecimento e eu agora estou a juntar umas coisas e, bom, e quando ela me disse aquilo, assim... É assustador. É assustador. É verdadeiro. E hoje em dia, o que percebemos é a suplementação a crescer como cogumelos. Sim, completamente. Gominhas e lá está. Basta uma pessoa ser famosa e consegue... Claro, ter a sua marca, claro. E com que critério científico e rigor científico é que esta marca vem ao mercado? E é aqui que eu queria te fazer outra pergunta. Como é que, enquanto consumidores, nós podemos fazer escolhas mais seguras? O que é que devemos ter em linha de conta? Pronto, é muito difícil aos olhos de um consumidor perceber o que é um suplemento bom e um suplemento mau. Ok? Eu diria que é praticamente impossível. Portanto, aquilo que temos que evitar é estes aqui suplementos da marca da famosa. Ok? Nós vamos consumir os suplementos recomendados pelo profissional de saúde, mesmo que seja profissional da farmácia. Ok? Portanto, vou à farmácia, não vou à Evanária, escolher os meus suplementos, ali olhando para como se fosse, olha, hoje vou levar cereais e agora vou aqui na prateleira lá, tenho os suplementos. Isto não, portanto, eu vou validar aquilo que de facto a minha saúde está a precisar com alguém que perceba do assunto. E, portanto, eu vou à procura de um nutricionista, de um médico, de um farmacêutico, de alguém que tenha formação nesta área, porque isto depois é outro problema, é que há muitos profissionais de saúde que não recomendam suplementos e que dizem às pessoas, não tomo nada disso, não vai tomar nada disso. Porquê? Porque não sabem, não conhecem. Portanto, temos que, de facto, como consumidores, procurar alguém que perceba do assunto, e isso é fácil nós identificarmos a confiança, como nos é explicado. Porquê que tens de tomar uma B12? Olha, faz uma alimentação com muito pouca carne, só comes carne uma vez por semana, portanto a carne é a tua fonte alimentar principal de B12, é muito provável que tenhas uma deficiência. Portanto, este é o tipo de aconselhamento
que nós devemos procurar. Olha, em inverno, nesta altura a tua pele não produz vitamina D, deves precisar de um suplemento, ficas doente facilmente, és a primeira pessoa a ganhar uma virose, vamos fazer uma suplementação com a vitamina D, com o selênio, com o zinco, tens uma patologia da tireoide, tens que fazer selênio. Isto tudo é uma recomendação responsável, baseada em evidência científica, e é isto que os consumidores devem procurar. E depois, procurar, obviamente, marcas que façam estudos, porque não é obrigatório, e nós estamos a falar de alimentação, é fazer ensaios clínicos, faz-se com os medicamentos, não se pode fazer com os suplementos alimentares, mas há de facto marcas que investem não só na formação de profissionais de saúde, mas investem em estudos científicos. E isso, obviamente, é uma marca que me vai dar mais confiança, não só para trabalhar, mas vou recomendar também. E aí, outra questão, porque as marcas também trabalham de formas diferentes consoante este tipo de suplementos que estamos a falar. Estamos a falar aqui de duas áreas completamente diferentes, não é? Marcas que investigam e têm cuidado nos excipientes. Claro, de exemplo, claro. E marcas que surgem de uma forma muito indiscriminada. E uma das coisas que tu nos alertaste na altura, lembro-me perfeitamente, a primeira formação até de selênio nova que nos deste, que foi nós vimos encontrar vários tipos de selênio. Sim, exatamente. Eu lembro-me de fazer esse exercício, de irmos ver os suplementos para as cirurgias multivitamínicos da cirurgia bariátrica que continham selenite e selenato. Exato. Estamos a falar de sais inorgânicos de selênio cuja absorção é mínima. E nós vamos fazer suplementação, devemos fazer suplementação com uma substância, com uma matéria-prima que tenha elevada biodisponibilidade. O que é que isto significa? Que depois de eu tomar o suplemento, a substância ativa vai de facto ser absorvida no meu aparelho digestivo, distribuída numa boa concentração na minha corrente sanguínea para chegar às células e atingir o processo metabólico-alvo. Chama-se isto de biodisponibilidade. E isto consegue-se não só com uma boa matéria-prima, como por exemplo uma levedura enriquecida com selênio ou outras matérias-primas com este grau de qualidade, mas os excipientes vão ajudar neste efeito. Muitas vezes o excipiente vai ajudar a transportar a substância até à célula e ao processo metabólico-alvo. Isto tem que ser investigado. Tem que haver investigação, as formulações têm que ser estudadas ao mais ínfimo pormenor e depois têm que ser testadas em seres humanos, tem-se avaliar quanto é que daquela substância efetivamente chegou à corrente sanguínea e qual é que foi a eficácia após 1 ou 2 anos de tratamento, que é o que se faz com o quê? Com os medicamentos. Exatamente. E, portanto, é isso que nós, de facto, devemos procurar uma marca que nos dê estas garantias. E isso leva-nos aqui a... Isto realmente é um mundo que eu tinha que marcar. Porque isto leva-nos a coisas como... eu comprei o suplemento do supermercado XY porque é muito mais barato. Tem a mesma substância. As pessoas dizem, Simone, mas recomendam o mesmo, mas eu não posso fazer antes este. É porque é muito mais barato. Porque muitas vezes o próprio princípio ativo é completamente diferente, os excipientes são diferentes e depois ainda vem aqui outra questão, que é os multivitamínicos, por exemplo. Eu fujo. Até se eu estou a dizer isto, eu neste momento estou a tomar um multivitamínico, mas é um multivitamínico e depois tomo mais não sei quantas coisas à volta. Só o multivitamínico eu diria que só é bom para quem não vai tomar nada. Sim. Ok? Se eu vou dizer a uma pessoa, olha, tenho que fazer uma suplementação com selênio e mais zinco, tenho que fazer magnésio, tenho que fazer vitamina D, o magnésio vai fazer à noite antes de deitar, o selênio e mais zinco vai fazer ao pequeno almoço. Se eu vou dar esta informação a uma pessoa que não vai tomar aquilo, ok, então vou-lhe dar um multivitamínico por descargo de consciência. Agora, eu no multivitamínico, ponto número 1, eu estou limitado ao tamanho do comprimido da cápsula. Portanto, a dose de cada um dos ingredientes vai ter que ser muito mais baixinha. Depois vou ter que usar moléculas com baixo peso molecular para conseguir encaixar aquilo tudo. Portanto, eu não vou optar pela melhor matéria-prima, eu vou optar por aquela que se encaixa ali. E depois tem as questões de biocompatibilidade de substâncias, porque o magnésio e o cálcio interferem na absorção, o cobre e o zinco também têm que se respeitar uma relação para serem bem absorvidos. Todos estes fatores é muito mais difícil a ter em conta e garantir eficácia se eu tenho tudo no mesmo comprimido. Portanto, eu, como te digo, eu não sou nada apologista de multivitamínicos. Neste momento até estou a fazer um multivitamínico, mas depois toma à parte, imagina, mais vitamina D, porque o multivitamínico tem uma dose ridícula. Depois tomo mais o magnésio, porque o magnésio deve ser tomado fora da refeição e o multivitamínico toma-se à refeição. Eu tomo o multivitamínico neste momento mais toda a questão do complexo B.
Porque este multivitamínico em particular tem um bom complexo de vitaminas B. Mas a B12 tem que tomar fora, porque a B12 tem que ser administrada por via sublingual. E, portanto, aquele multivitamínico até tem B12, mas eu tomo a B12 à parte. Isto para explicar o quê? Para quem não quer tomar nada, mais vale um multivitamínico do que nada, mas não é de todo a abordagem mais eficaz. Suplementação de precisão é feita à medida de cada pessoa, com o melhor suplemento, com a melhor biodisponibilidade e a melhor dose durante aquela duração, e tem que ser ponto tudo. Pecinhas à tarde, temos que ir recomendando as pecinhas à parte. E tu agora estás a dizer outra coisa que me fez... Bom, a minha cabeça está a borbulhar. Porque eu muitas vezes faço isto. Eu vou suplementar nutrientes a nutrientes. As pessoas dizem assim, mas já tenho 4 ou 5 suplementos. E eu explico que é completamente diferente do que a utilização do multivitamínico. E agora vem outra questão. Hoje em dia fala-se muito dos manipulados, mas mais uma vez, no mesmo manipulado, estamos a pôr vários. Tudo. Exatamente. Isso é assustador também, porque depois a pessoa, primeiro temos que pensar como é que o manipulado é feito. Exato. Ok? Porque o manipulado é como um bolinho feito em casa. Ok? Não é feito numa fábrica, com o controle de qualidade de uma fábrica, com a investigação, não é a mesma coisa. Portanto, eu posso fazer um bolinho em casa, é um bolinho caseiro. E eu até posso pensar, apenas, sou eu a fazê-lo em casa, até ainda vai ter melhor qualidade. Só que eu não estou a fazer o bolinho para mim, eu estou a fazer o bolinho para outros. Portanto, a preocupação nunca é a mesma de fazer o bolinho para mim, ok? O bolinho para mim é este que nós juntamos, o suplemento A mais o B mais o C, e isso é o bolinho para mim. O manipulado é feito na farmácia. Primeiro tem de ser um manipulado prescrito pelo médico, tem que ser feito na farmácia, tem que ser uma farmácia muito experiente em farmácia de manipulação, ok? Porque há muitos anos que não se faz manipulação em farmácia, isso deixou de haver quando surgiu a indústria farmacêutica. Portanto, os manipulados que eram esquecimento agora estão novamente na moda. Portanto, tem que ser farmácias com muita experiência, mas estamos sempre sujeitos ao manipulador naquele dia, não é? Como é que está a minha disposição naquele dia, como é que está o meu nível de atenção. Portanto, eu, novamente, alerto para, tem que ser feito, tem que ser prescrito por um médico e não invalida que a pessoa vá gastar um dinheirão. Exatamente, porque às vezes não pouco mais por aí. E depois, o manipulado, mas eu no manipulado eu tenho tudo no mesmo comprimido, só que tenho de tomar 8 comprimidos por dia. Exato. Para obter a dose que o médico quer. Porque o médico põe a receitinha dele bonita com as doses que quer de cada nutriente e depois a farmácia pensa, ok, eu vou ter que encaixar isto tudo no mesmo comprimido. Tudo bem, eu até consigo encaixar estas doses, só que o doente vai ter que tomar 8 comprimidos por dia, vai dar ao mês. Vai dar ao mês. E é muito caro. E fiz esta questão porque tem sido tão recorrente. Eu ver isto... E o manipulado não foi sujeito a um estudo científico. Portanto, o manipulado é a receita do médico para aquele doente, supostamente é mais personalizado, no fundo é mais personalizado, mas aquele manipulado personalizado para aquele doente também não foi submetido a estudos nem de segurança, nem de eficácia, foi feito ali para aquele doente e a matéria-prima não sabemos qual é aquela que a farmácia naquele momento tem disponível. Cautela. Sim, e eu queria que tu trouxesse isto porque, de facto, eu acho que tem sido exponencial a utilização. Sério. Outra das coisas é a forma como nós tomamos os suplementos. Tu começaste, há pouco falaste... O magnésio tem sim, mas a hora da refeição, certo? Porque as pessoas, muitas das vezes, tomam o suplemento de uma forma errada e depois dizem assim... não está a fazer nada. Não está a fazer nada. Essa marca que me recomendou não está a fazer nada. E eu noto muito isso, por exemplo... e tu já deste vários exemplos. Falaste de magnésio, mas, por exemplo, a questão das vitaminas D, que também aí, sim, ficando marca para marca, há marcas que já diluem azeite e hidratão, mas as pessoas não sabem, por exemplo, que as vitaminas lipossolúveis necessitam de gordura para ser absorvidas, sim. Então, a forma como tomamos... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Lá está o magnésio, muitos suplementos de magnésio na embalagem disto para tomar à refeição, mas há muitos alimentos que podem interferir na absorção do magnésio, nomeadamente de laticínios, por conterem cálcio, e uma refeição que seja muito rica em fibra, que é ótimo, que é o que nós queremos, mas vai indicar a capacidade que o aparelho digestivo tem de absorver o magnésio. Olha, eu vou dar aqui um exemplo interessante que é a coenzima Q10. A coenzima Q10, para a maioria dos adultos, normalmente recomenda-se uma dose de 100 mg por dia. Há pessoas para quem 100 mg é insuficiente, nomeadamente pessoas com patologia cardíaca, insuficiência cardíaca, ou pessoas que tomam medicação para o colesterol em doses elevadas. Nestas pessoas, poder-se-á justificar uma dose de Q10 superior.
sempre que se recomenda mais de 100 mg de coenzima Q10, não se deve recomendar uma dose muito elevada numa única refeição. Portanto, se eu recomendar 200 mg, eu devo recomendar ao almoço e ao jantar. Porquê? Porque o meu intestino não consegue absorver além das 100 mg por dia. Claro que nós somos todos diferentes, claro. Mas aquilo que os estudos científicos mostram é que, de facto, doses superiores a 100 mg devem ser divididas em várias formas. No outro dia, estava a dar uma formação a uma farmacêutica e ela estava-me a dizer que tinha tomado o Q10, mas 100 mg não era suficiente, subiu para 200 mg, mas também não notou grande diferença. E eu na altura perguntei, mas em que refeições estava a tomar? Estava a tomar os 2 ao pequeno almoço. Eu pensei assim, eu já expliquei isto, mas eu vou explicar novamente, porque de facto faz toda a diferença. E ela começou a tomar em refeições diferentes, e isso, agora sim, de facto para mim a dose são 200 mg, mas não me posso esquecer que tem que se tomar em refeições diferentes, porque tomar 2 cápsulas ou 200 mg numa única refeição não tem grande diferença de tomar só 100 mg. Tudo isto são nuances super importantes que nós temos que aprender, e aprendemos como? Lendo estudos científicos, que felizmente, se há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar nesta área, havia muito pouca investigação, hoje em dia eu tenho centenas de artigos em matéria de nutracêuticos a serem publicados todas as semanas, centenas, até às vezes é difícil acompanhar, mas temos muita informação ao nosso alcance, nós profissionais de saúde, para podermos dar um melhor aconselhamento aos nossos doentes. E otimizar até com a própria alimentação. É só esse o objetivo da suplementação. É otimizar aquilo que uma boa alimentação pode fazer pela saúde, o suplemento ainda vai otimizar. Sim. E há outra coisa que eu queria falar aqui contigo, que é, se nós de facto não tivermos aqui uma alimentação equilibrada e se não tivermos o nosso organismo, eu acho que tu aqui concordas comigo e acho que temos a mesma visão. Por exemplo, o nosso intestino, se nós não tivermos um intestino a funcionar corretamente, se nós tivermos uma disbiose, não em termos absorvíveis. Exatamente. Isso começa por aí. Portanto, a base é sempre a alimentação, ok? Alimentação, intestino a funcionar, boa hidratação. Quando eu tenho tudo isto a funcionar, então eu agora vou corrigir a minha parte micronutricional, os suplementos, porque se o intestino não estiver equilibrado, estiver inflamado, se não estiver a absorver bem, eu no fundo estou a desperdiçar o suplemento alimentar. Pois é isso, ou seja, nós temos que trabalhar sempre a base com o estilo de vida completamente e o suplemento funcionar aqui como uma... será que seja o topo é uma mais-valia, quando tudo o resto está assinado, eu então ainda vou fazer um bocadinho mais e o que é que eu vou fazer? Então agora vou fazer a suplementação porque tudo o resto já está afinadinho. Exato. Existem fases do ciclo de vida em que tu achas que são essenciais a algum tipo de suplementação e que tipo? Sim, acho que a vitamina D é um dos suplementos mais importantes a partir dos 30, 40 anos, ok? Porque é a idade em que, é um bocado assustador pensar nisto, mas a partir da terceira década de vida começamos a perder músculo, ok? Portanto, temos que fazer exercício e temos que ter a certeza que temos níveis adequados de vitamina D para não haver esta perda de massa muscular. Acho que para crianças é muito importante, por exemplo, o ômega 3. Acho que é um suplemento super importante, mas também, por exemplo, nas mulheres na fase da menopausa, super importante o ômega 3. Acho que o selênio mais zinco é muito importante numa fase da vida em que nós temos um estilo de vida exigente e que andamos expostos ao stress, etc. É muito importante tomar um bom antioxidante. Portanto, sim, acho que obviamente, há substâncias que são mais críticas. Na velhice é mais importante quase tudo, porque nós já não absorvemos tanto na alimentação. Isso que também já tem-se fazer, os idosos devem fazer suplementação com magnésio, com vitamina D, B12, super importante. Vamos tendo cada vez menos capacidade de produzir ácido no estômago e isso condiciona a capacidade de absorção da B12. A B12 é super importante nos idosos. Portanto, sim, acho que há fases da vida em que há substâncias que são críticas, mas lá está, tem que saber caso a caso, é para a pessoa. É isso, eu acho que a suplementação para mim é das coisas que
funciona exatamente como a alimentação, tem que ser personalizada. Personalizada, completamente. Não pode ser mesmo desta questão, desta forma indiscriminada. Eu tenho pessoas que às vezes me chegam à consulta a tomar 10, 15 suplementos diferentes, todos no mesmo dia. Eu podia ser. Não, mas imagine, Inês. Certamente que não, porque marcas vindas dos Estados Unidos, daqui e ali. E Ficas logo assustada. e ficou assustada, exatamente, consomem tudo exatamente nas mesmas refeições, ou seja, eles acabam por alguns estarem a interagir uns com os outros. Uma coisa que tu falaste há pouco que é muito importante, eu acho que as pessoas nem olham para o rótulo do suplemento e estão a fazer, por exemplo, um 3 minutos, que é a mesma coisa. Sim, exatamente. Estão a fazer. É muito, muito frequente. E depois há vários mitos, que é quanto mais coisas aquele suplemento tem escritas, melhor. Não, isso é exatamente, a minha lógica é totalmente oposta. As pessoas olham para o suplemento, tem muitos ingredientes, é muito bom. Eu olho para o suplemento, vejo uma lista de 20 ingredientes e penso, esquece isto não. Porque não vai ter a dose ótima de nenhuma daquelas substâncias. Certeza que utiliza o selnito de sódio ou alguma coisa do género. Portanto, não, eu fujo de suplementos que têm muitos ingredientes. Não é um bom suplemento. E agora, queria tirar contigo aqui outra questão que me colocam muitas vezes na consulta. Tu, enquanto formação, já me retiraste dessa dúvida e acho que é muito interessante relativamente à vitamina D. Passou a ser um dos suplementos mais utilizados e a questão da K2, não K2. Sim. Porque tu já nos explicaste isso. Sim, até nós explicaste. Mas acho que é importante as pessoas perceberem, porque às vezes eu estou a recomendar um suplemento de vitamina D que não tem a K2, porque tem determinado tipo de dosagem e por consoante aquela pessoa não haveria a necessidade da K2, mas as pessoas dizem, mas eu compro um, não sei aonde tem a K2. A K2 é melhor. Então vamos por partes. Primeiro vamos pensar qual é a função da vitamina D, fora a questão da parte de regulação da informação genética, porque isto é a sua função hormonal. É muito importante a vitamina D porque ela garante a absorção do cálcio no nosso intestino, ok? Portanto, sem vitamina D nós não absorvemos de forma adequada o cálcio. Vitamina D em níveis muito elevados, é que então vai aumentar muito o cálcio do sangue, portanto pode conduzir a uma calcificação do endotélio vascular. Calma, porque isto só acontece quando fazemos suplementação com mega dose de vitamina D. Numa pessoa que tem uma doença neurodegenerativa ou uma doença autoimune e o médico lhe disse, olha, tem que tomar todos os dias 10.000 unidades internacionais de vitamina D. Nesta pessoa, obviamente que o cálcio em circulação vai disparar, porque a vitamina D vai estar muito elevada, o cálcio vai disparar, e aqui, obviamente, que pode haver um risco de calcificação do endotélio vascular. Nestas circunstâncias, em pessoas que tomam mega dose de vitamina D, a K2 justifica-se. Porque a K2 é uma vitamina que está envolvida na condução do cálcio ao osso. No fundo, ela funciona como um GPS do cálcio, que diz ao cálcio, olha, não te vais depositar nos vasos sanguíneos, não te quero aí, quero-te no osso. Portanto, isto justifica-se, esta suplementação conjunta de vitamina D com K2, justifica-se quando? Quando a pessoa toma mega dose de vitamina D ou quando a pessoa, isto também é importante, faz suplementação com cálcio. Se eu tomo cálcio e vitamina D, então aí eu tenho que ter cuidado para não haver a deposição de cálcio nos vasos sanguíneos. Se eu faço uma dose de 3.000, 4.000 unidades internacionais de vitamina D e eu não tomo cálcio, não se justifica fazer uma suplementação com K2. Agora vem-me aqui da outra questão, desculpa. É que tu é uma enciclopédia, eu tenho que saber essa pergunta. Porque há muitas pessoas que efetivamente fazem mega doses de vitamina D. Aliás, vou ser aqui muito franca e muito honesta. Quando vem geralmente uma prescrição, as pessoas vêm fazer essas mega doses. E muitas das vezes, eu em consulta, nós quando recomendamos em consulta, vamos fazer uma dosagem diária da vitamina D. E essas megadoses normalmente são semanais ou mensais? Exatamente, as pessoas vêm fazer este tipo de megadoses. No teu entender e daquilo que tu também, de toda a evidência, o que é que tu achas que faz mais sentido? Se é fazermos uma suplementação diária, se é fazermos estas megadoses, porque daquilo que eu já li, estas megadoses, a médio e longo prazo, não vão manter o pulo da vitamina D, mas eu gostava de saber a tua opinião, que fiz. Então, primeiro vamos voltar aqui um bocadinho, recuar um bocadinho, porque quando eu falava de uma dose de 10.000 unidades internacionais, era uma dose diária. Ok.
ok? Eu estava a falar de uma dose diária de 10.000 unidades internacionais, porque estas mega doses mensais temos de fazer sempre um exercício, que é dividir por 30 dias para ver quanto é que dá por dia. E aquilo que vais acabar por perceber é que quando divides uma mega dose de vitamina D mensal pelo número de dias do mês, a pessoa está a tomar uma dose muito baixinha. São 800 às vezes. Estar conta só. Portanto, isso, em primeiro lugar, é esta questão de fazer este exercício de pura matemática, que é ver qual é a dose que efetivamente a pessoa está a tomar por dia e, na maioria dos casos, vamos perceber que de facto é uma dose baixa. Depois, temos que pensar que nós comemos todos os dias. Nós até fazemos várias refeições por dia. E este aporte alimentar diário permite-nos ter uma concentração no sangue relativamente estável dos diferentes nutrientes, não é? Portanto, este é o mais fisiológico. Eu como macro e micronutrientes numa base diária para manter níveis estáveis destas substâncias, para ter uma disponibilidade metabólica constante destas substâncias no meu organismo. Não faz sentido dizer a uma pessoa que não gosta de beber água: olha, se não consegue beber 1,5 litro de água todos os dias, beba 20 litros no início da semana. Isto é um bocadinho para ridicularizar uma situação que é, no fundo, aquilo que nós pretendemos um nível de hidratação estável, um nível de vitamina D estável, um nível de selênio, um nível de Q10. Estas são substâncias que eu tenho que ter uma disponibilidade constante a nível metabólico, para sempre que há um processo que precisa da substância, ela está ali disponível. Não faz sentido nenhum eu ter num dia do mês uma mega concentração plasmática de vitamina D, que depois, durante todo o mês, está a crescer, a crescer, a crescer, até... E eu tinha que ir monitorizar todos os dias dos 30 dias para perceber que há um dia em que a vitamina D está elevadíssima e nos outros dias todos está a descer, a descer, a descer, e se calhar 10 dias antes de eu tomar a próxima toma, já está outra vez em déficit. E sabes porquê que eu te fiz esta pergunta? Porque ainda ontem recebi um e-mail de uma pessoa que eu sigo e eu estava-lhe a fazer a suplementação de 4.000 unidades por dia, e ele foi à médica e a médica disse: não, faça este pulo, porque isto é muito melhor para seguir os valores, para elevar os valores, e depois daqui a 3 meses, se quiser, depois faço o suplemento que a nutricionista disse. E eu hoje que até tinha cá para ser assim, essas coisas para mim são uma ricarada a rafiar. É isso, quero desmistificar também um bocadinho isto, porque às vezes, eu não claro, acredito que as pessoas não estão a fazer por mal, às vezes também há desconhecimento. É muito desconhecimento. Eu até concordo com a lógica tenho os níveis de vitamina D baixíssimos, a minha vitamina D está nas lonas, eu vou fazer um boost, uma mega dose, mas no dia a seguir eu estou a tomar uma dose mais baixa diária. Exato. Para quê? Para eu conseguir rapidamente corrigir a deficiência, e isso para mim faz todo o sentido, mas eu depois preciso manter a minha vitamina D lá em cima, e eu só consigo mantê-la lá em cima se eu fizer um aporte constante de 3.000 a 4.000 unidades internacionais nesta altura do ano. Foi o que eu disse, ok, eu até compreendo a questão do boost, claro, aumentarmos o valor, mas depois vamos ter que manter efetivamente com uma suplementação diária, porque senão esse valor não se vai manter. A questão é essa. E eu queria que também me ajudasse com isto. Claro, validar aquilo que era já a tua ideia e que está correta, obviamente. É como, por exemplo, a toma de determinado tipo de medicação dever vir associada a alguma suplementação e haver também muito desconhecimento aqui. Outra das questões que se coloca muito na consulta de nutrição, e agora eu aproveito porque vou fazendo o disclaimer daquilo que se passa aqui nas consultas. Pessoas, por exemplo, a fazerem medicação para baixar os níveis de colesterol, e quando chegam à consulta, eu aconselho a coenzima Q10. E eu diria que 99,9% das pessoas que está a fazer medicação para o colesterol não está a fazer a suplementação desta coenzima. Por desconhecimento. Exato. Do profissional de saúde que recomendou, que prescreveu a medicação para o colesterol. E isto é algo que nós temos trabalhado, isto são muitos anos a trabalhar, a dar formação, há muita investigação que é publicada. Todos os meses saem novos estudos indicando que, de facto, pessoas a fazerem medicação para o colesterol, a tomarem estatinas, têm níveis baixos de FIDES, que isto vai afetar a saúde não só a nível muscular, mas até a nível cognitivo, e que, de facto, devia ser quase obrigatório. Quando um doente toma a medicação para o colesterol, tomar também fazer uma suplementação com coenzima Q10. O que acontece é que os medicamentos são comparticipados, são baratos, os suplementos são mais caros, e muitas vezes o médico pensa: não, eu preciso que o doente, antes de tomar Q10, eu preciso que o doente controle o colesterol,
a tensão arterial, a glicémia. Portanto, eu também entendo que o médico estabelece prioridades para o seu doente. E o médico da medicina mais convencional que nós conhecemos é o médico que vai tratar a hipertensão, a glicémia e o colesterol e que não está preocupado com os efeitos adversos que aquela medicação vai ter no doente. Ele está preocupado rapidamente em baixar aquele colesterol, em baixar aquela glicémia, os triglicéridos, controlar os fatores de risco, que é isto que os médicos conhecem. É isto eles que conhecem e estão a fazer o seu melhor. A suplementação, se não disserem ao doente, paro, a suplementação que a nutricionista recomendou, já é ótimo. E isso felizmente já acontece. Felizmente já acontece. A nutricionista recomendou que é 10 para estar a tomar uma estatina. Está bem, pode tomar. Porque eu acho que aliar a alimentação à suplementação ajuda-nos a trabalhar aqui de uma forma preventiva. Completamente. E não só atuarmos, ou seja, nós aqui estamos a atuar na raiz e estamos a atuar na base, não estamos a atuar só na doença. Completamente. E é o que eu acho que as pessoas também precisam de entender, é que nós temos que atuar de uma forma mais preventiva. Mas era importante desmistificar tudo isto aqui, porque nós às vezes estamos a recomendar, e há pessoas que ainda olham para nós a pensar assim, está-me a recomendar certamente em alguma coisa, alguma avatar, vamos a algum céu. Porque há muita esta associação, e eu até entendo que as pessoas possam pensar isso, porque da forma como a suplementação cresceu e da forma como se calhar alguns profissionais são, como é que eu tenho de explicar, fazem também muitas vezes propaganda a este tipo de marcas que começam a nascer como cogumelos, as pessoas também pensam que qualquer pessoa tem uma vantagem. Como é evidente, claro, as pessoas também são inteligentes e percebem que há, obviamente, sempre interesses comerciais, mas têm que compreender que, e assim, eu acho que tu em consulta, explicando o racional do porquê esta suplementação no seu caso, eu acho que não há como duvidar desta recomendação, digo eu, não é? A não ser que seja uma coisa, olha, agora vai tomar isto. Se explicar o porquê, não, vou explicar, olha, está a tomar isto, porque a sua imunidade não está fantástica, já apanhou a gripe, já apanhou não sei quantas infecções, e o inverno só começou há um mês, portanto, explicando, a pessoa vai perceber o porquê da suplementação. Então, aqui uma última questão. Enquanto profissionais de saúde, como é que nós, de facto, conseguimos ser aqui um elo, uma ponte para trazer esta segurança às pessoas? O que é que poderíamos fazer também enquanto profissionais? Que eu acho que há um grande desconhecimento ainda da nossa parte também. Claro, fazer formações. Fazer formação, Simone, isso é o fazer a formação. E felizmente, como digo, não só já há muita investigação, mas já há muita oferta formativa. Já começamos a ter muitos cursos pós-graduados, mestrados, etc., na área da suplementação. Obviamente que também podemos ir às formações das marcas sempre com o espírito crítico, não é? Claro. Mas eu acho que a formação é o caminho para nós prestarmos um melhor serviço, é aprender e perceber que, ok, eu já sei bastante suplementos, mas há sempre muito mais para aprender, até porque a investigação está sempre a evoluir nesta área, tanto na alimentação como na suplementação, e portanto é a formação. Formação para podermos fazer um bom serviço, um bom trabalho. Eu ainda ontem dizia a um colega meu da área da enfermagem isso, ele dizia assim, a nutrição é um mundo, e eu assim, todos os dias nós temos que estar em cima da evidência. E eu acho que a suplementação é um mundo exatamente igual. A gente está sempre em cima da evidência e tentarmos formar-nos, e isto ainda me vem aqui trazer outra questão, que eu acho que também é importante desmistificar. Que profissionais é que, no que eu entender, as pessoas devem procurar para se aconselhar? Claro que é assim, dentro da nutrição pode haver profissionais que estão dentro ou não do assunto, mas, e digo isto porquê? Porque as pessoas vão ao celeiro e não levam ao celeiro, Sim, claro. mas aconselham-se. Claro. Será que ou vão, sei lá, a uma esteticista, ou vão e aconselham-se da suplementação? E pode haver pessoas com formação nessas áreas também, mas daquilo que tu conheces, das pessoas que têm formação, quais são profissionais que tu realmente aconselhas? Que Eu acho que aqui em Portugal, os profissionais que sabem mais de suplementação são os que têm formação em nutrição funcional. Pronto, dentro do... Primeiro, o suplemento é um alimento. O alimento está nas mãos do nutricionista. O nutricionista tem a responsabilidade de ser quem mais percebe de suplementação. Infelizmente, e como falámos, a nível académico não há muita formação sobre os suplementos. Mas há muitos cursos de nutrição funcional que vos dão estas ferramentas para vocês perceberem
a funcionalidade dos nutrientes a nível metabólico. Mas também temos muitos médicos hoje em dia que têm formação em nutrição funcional. E, portanto, estes também podem ajudar o doente, médicos, farmacêuticos, nutricionistas com formação em nutrição funcional. Obrigada, Inês. Olha, Obrigada a eu. maravilhoso, adorei. Eu acho que estava o dia todo a fazer de... Cabe toda na conversa. Não, estamos mesmo é cansado. Faria-te muitas mais mil perguntas e escrutinava aqui todas as áreas e mais algumas, mas acho que já trouxemos um episódio muito rico às pessoas. E uma vez mais, obrigada por todo o teu conhecimento, por continuares a passar esta palavra e obrigada enquanto profissional pela formação que também nos trazes e pelo olhar crítico, mas ao mesmo tempo consciente e rigoroso sobre esta área da suplementação, porque no fundo tu, quando impactas um de nós, estamos a impactar depois mais um conjunto de pessoas, então conseguimos de facto espalhar também aqui um bocadinho esta semente de escolhas mais conscientes. Que bom, muito obrigada, é sempre um prazer, é sempre um prazer. Realmente. Espuma assim. Ai, adorei. Bom, espero não te ter... Não, eu estava por tua conta. Obrigada. Eu vim aqui para... Pronto, Eu acabei de fazer o que tu quisesse, se era muito mais fizer, muito mais. Quer dizer, ouve lá, mas a ideia era esta, é ser uma conversa completamente espontânea. Ai, tão boias. Estás contente?